Alô, amigos do Portal Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves. Estamos aqui para mais uma entrevista especial falando de esportes olímpicos. Estamos aqui na bela piscina do Esporte Clube Corinthians Paulista com o Paulo Augusto do Prado da Silva, que é o técnico do Corinthians desde o começo dessa temporada 2018. Ele tem uma história já de vida aqui no Corinthians como nadador e agora como treinador da equipe principal. Primeiramente, Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, para falar um pouquinho de natação. E você tem uma história muito grande aqui no Corinthians, né? Boa tarde a todos, obrigado, João, pelo convite, obrigado ao portal aí do Terceiro Tempo pela sua oportunidade. Minha história, né, com o Corinthians, ela começa em 2003 como atleta do clube, né? Então eu fiquei com 2003 a 2005 como atleta, inclusive morei aqui nas dependências do Parque Aquático. E a partir de 2005, ainda como atleta, eu comecei a ajudar nas equipes de base, né, do clube. E aí cumpri essa função em 2005, atleta e já treinador, auxiliar técnico. E a partir de 2007, logo após me formar, o clube me contratou. E a partir de 2008 eu assumi a minha primeira equipe, que era a equipe de infantil. Então fui treinador do infantil durante 2 anos, depois treinador do juvenil durante 7 anos. E aí, desde 2017, eu assumi uma das equipes adultas aqui do clube, né, equipes principais de júnior e sênior. E com a reformulação aí do quadro técnico, né, e da diretoria, eu acabei, a partir de 2018, assumindo toda a coordenação técnica da equipe de natação. Ô Paulo, você é de Paraguaçu, Minas Gerais. Como é que você começou? Nadar veio do berço já? Com quantos anos? Que a gente sabe que muitas vezes, quando alguém começa a nadar muito cedo, é por algum problema de saúde ou porque gosta muito, a família gosta de esportes. Como é que foi o teu caso? Na verdade, eu não consigo nem te dizer qual foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma piscina. Porque meu pai é treinador de natação. Inclusive ele foi o treinador que iniciou, né, com os treinamentos de natação com o atleta olímpico Ítalo Manzini, lá na cidade de Paraguaçu. A minha família toda está relacionada ao esporte, então desde cedo nós fomos sempre muito envolvidos no esporte. Além de treinador de natação, meu pai é treinador de basquete também, e inclusive meu irmão, ele é treinador de basquete do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Minha mãe é educadora física, mas na área escolar, e então a gente sempre viveu intensamente o esporte. E aí, né, eu fui para a natação, meu irmão foi para o basquete, eu fui tendo algum destaque ali na região do sul de Minas, né, que Paraguaçu é dali do sul de Minas, mas é uma cidade muito pequena, onde a estrutura é limitada. O ano retrasado se inaugurou a primeira piscina aquecida da cidade, então não tinha piscina aquecida ainda. E quando eu tinha 13 para 14 anos, meus pais me incentivaram a buscar algo a mais. E primeiramente com 14 anos eu fui para Suzano, então fui atleta lá da prefeitura de Suzano durante 3 anos. E aí em 2002, no final de 2002, recebi o convite para estar me transferindo para o Corinthians. E a paixão, né, pelo esporte ela é muito grande desde cedo, e pelo Corinthians também. Porque mesmo sendo mineiro, desde criança, na minha casa nós somos todos corintianos, porque meu pai morou um bom tempo da juventude dele em São Paulo. Então houve uma identificação de imediato e eu estou desde 2002, final de 2002, no clube. E até hoje tenho aí atingido, né, lugares que eu nunca imaginei alcançar dentro do Clube do Coração. Agora, Paulo, você quando nadava, qual era a tua especialidade? O que você gostava mais? A minha principal prova era 200 costas e 200 medley, né? E aí ainda nadava 50 e 100 costas e 400 medley também. Mas eram mais as provas, né, de costas e também um pouco as provas de medley. E quando você começou a migrar para ser treinador, qual foi a situação? Você percebeu que na piscina você não estaria alcançando os resultados esperados, ou realmente você percebeu que você tinha muito mais a dar como preparador, como instrutor, como técnico? Na verdade, acho que foi a união das duas situações. Então, eu já vinha percebendo que eu não estava tendo uma evolução como eu desejava, né? Eu não estava conseguindo melhorar muito as minhas marcas, e isso já gera um questionamento no atleta, né? E ao mesmo tempo foi uma oportunidade que surgiu
e que naquele momento, né, na hora que eu friamente pensei, poderia ser uma oportunidade única na minha vida, né, porque o mercado para treinador de natação ele já era naquela época muito restrito, muito fechado, e eu falei, naquele momento essa questão profissional começou a ter um peso maior, né? Então foi a partir daí que eu tomei essa decisão. Foi muito difícil no começo assim aceitar isso, então ver às vezes companheiros meu de treino, né, indo para as competições, às vezes eu não tá indo mais. Foi um processo doloroso, mas que ao mesmo tempo foi muito bom eu estar envolvido, né, com o esporte de alto rendimento, porque uma coisa foi suprindo a outra. E eu não tenho dúvida nenhuma, assim, com toda certeza, que eu fiz a escolha certa no momento certo. Você tinha quantos anos quando você começou como treinador, ou pelo menos quando começou a auxiliar? Eu tinha 19 anos, então é bem novo, né? Foi uma decisão que eu tive que tomar bem cedo. Eu parei de nadar precocemente, assim, vamos dizer. Hoje os atletas conseguem nadar, né, até uma idade um pouco mais avançada, mas ao mesmo tempo eu tenho ainda, né, não tinha, mas eu tenho o sonho de estar numas Olimpíadas. Então, a partir do momento que eu vi que talvez isso não seria possível como atleta, eu já comecei a focar, né, para o outro lado, e esse continua sendo o meu grande sonho, meu grande objetivo. Né, e você já passou pela seleção recentemente, você foi chamado já? Sim, eu praticamente assim fiz parte aí de todas as seleções de categorias de base do Brasil. Então eu estive presente em 2 campeonatos mundiais júnior de piscina, um campeonato mundial júnior de maratona aquática, 2 campeonatos sul-americanos juvenil, várias edições do Multination que o Brasil participava, que é uma competição na Europa. Então eu já estive presente aí em algumas seleções de base, e agora estou nesse novo momento, né? Mesmo a gente tendo uma equipe muito jovem, a gente já tem alguns objetivos grandes aí, sem dúvida nenhuma. E então é um processo, né? Mas o sonho continua, o sonho olímpico ele ainda permanece. Até porque você é bastante jovem, você tem quantos anos? Tenho 33 anos. 33 anos é normalmente quem está começando, né? Exatamente. Agora, Paulo, você começou cedo, com 19 anos. Lógico que aí ainda existe muita dúvida. Mesmo você sabendo que você gostava do esporte, você já tinha um conhecimento na piscina, quando você percebeu, de repente, qual foi uma competição, eu sempre pergunto, isso é mais fácil para o atleta, mas como treinador, quando você percebeu, que competição foi que você foi com uma equipe, que você percebeu, olha, eu acho que eu dou para isso mesmo? É muito engraçado, João, porque logo no meu primeiro ano como treinador, eu assumi a equipe de infantil. E fazia assim muitos anos que o Corinthians não era campeão brasileiro em nenhuma categoria, né? Então foi um período de transição também dentro do clube, né? De diretoria, de presidência, né? Houve um momento conturbado dentro desse período todo que eu estou aqui dentro do Corinthians. Então houve uma reformulação também, a gente se reestruturou. E em 2008, como treinador do infantil, a gente foi participar do Campeonato Brasileiro em Curitiba, e depois de muitos anos o Corinthians voltou a ser campeão brasileiro numa categoria. E aí a partir dali eu falei que realmente isso veio de uma forma muito forte em mim, que realmente era aquilo que eu gostaria de fazer, né? Eu me identificava muito com aquilo, e até pela situação da competição, que foi uma competição decidida na última prova, né? Então foi muito emocionante, bem com a cara do Corinthians mesmo, né? Que a gente sempre linka o futebol com os outros esportes. Então a partir dali eu realmente, isso só fortaleceu e fez com que eu quisesse mais, e aí os outros resultados foram sendo uma consequência. E você assumiu agora como técnico nesse ano de 2018 numa crise do esporte. Não foi só o Corinthians. O Corinthians baixou seu investimento, mas o esporte em si, depois da Olimpíada e com a crise no país, acabou baixando investimento. Então, quer dizer, de repente, você vai estar juntando essa experiência que você teve como auxiliar, há muito tempo trabalhando com o Carlos Mateus, com o Sérgio, e também com essa tua experiência, porque hoje o foco, de repente, do Corinthians voltou a ser muito a base, a revelação de atletas, né? Sem dúvida. Hoje o Corinthians ele continua muito forte na natação graças ao trabalho de base que é executado. Se não fosse o trabalho de base, com certeza a natação do Corinthians hoje não estaria
nesse nível que está. Então esse trabalho ele vem de muitos anos, né? Muitas pessoas participaram desse processo. A partir de 2016, com o fim das Olimpíadas, houve uma queda aí grande de investimento, né, em todos os esportes olímpicos e em todos os clubes do Brasil, né? Isso não é só... não é privilégio do Corinthians, não, né? Isso não é geral. Não é uma situação só do Corinthians, foi geral, né? E a gente conseguiu se permanecer muito forte porque a gente tem um trabalho de base que é destaque na natação nacional. Hoje são mais de 230 atletas na equipe competitiva de natação, sem contar a escola de natação, né, os praticantes. Então a gente tem uma quantidade muito grande de atletas e revela muitos atletas, né? Talvez a gente não tenha a questão financeira tão forte como, né, o Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros e o Minas Tênis Clube, mas a gente consegue, né, disputar algumas competições de igual para igual com eles devido a esse trabalho de base que é bem executado. Então, o que a gente acredita é que agora nesse novo processo, né, e novo processo tem inclusive do próprio clube, você vê a modalidade como futsal, que também houve uma mudança, né, você tem um treinador novo, que é o André Bier, que foram campeões agora da Copa do Brasil, o basquete, que depois de 21 anos voltou, e tem o Bruno Saviani, que é um treinador extremamente jovem, né? Então você vê que essa é a nova cara do Corinthians e o trabalho de base, né, vai ser cada vez mais enfatizado e valorizado. Tem que se adequar aos tempos, né? Exatamente. E recentemente, só para corroborar com tudo isso, o Corinthians ganhou o título brasileiro júnior e ficou em terceiro na categoria juvenil. Quer dizer, é a prova de que esse trabalho já começou a dar frutos, né? Exatamente. Dos últimos 6 campeonatos brasileiros júnior, né, que nós tivemos aí desde 2015, o Corinthians foi campeão em 5 oportunidades, né? Então a consistência no júnior, ela não é de pouco tempo, ela vem de muitos anos, né? No juvenil também, nos últimos 10 anos, o Corinthians não saiu do pódio no Campeonato Brasileiro de Juvenil. Então todos os campeonatos brasileiros de juvenil que tiveram até o momento, nos últimos 10 anos, desde 2008, o Corinthians esteve entre as 3 melhores equipes, e nas outras categorias isso também o sucesso vem se reproduzindo. E é através dessa renovação da natação, né, que a gente vem conseguindo sobreviver, mesmo numa situação de crise, né, do esporte brasileiro, onde a situação financeira não é favorável, né? A própria situação da Confederação Brasileira, né, de Esportes Aquáticos é uma situação extremamente delicada, de mudanças, e mesmo com todos esses problemas, nós conseguimos se manter muito fortalecidos num clube onde o esporte principal é o futebol. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Então isso valoriza ainda mais o trabalho que é realizado aqui no Parque São Jorge. A gente está conversando aqui no terceiro tempo com o Paulo Augusto Prado, que é o técnico, é o head coach da equipe do Corinthians em natação, né? E com essa diminuição de verba, alguns talentos acabaram migrando para outras equipes, no caso o Felipe França. Mas o Corinthians continua tendo ainda uma joia da coroa, né? Que é o Brandon Pierre, que é um nadador dos 1.500 e também 400 medley. Ele tinha ido nos Estados Unidos e agora retornou, vai continuar o trabalho com você, que foi o técnico dele, que é o técnico dele já há muito tempo. O Brandon, dos atletas que estão por aqui, é o mais já com experiência, aquele que a gente pode esperar mais dele em futuro, né? O Paulo. Sim, o Brandon, ele entra numa porcentagem muito pequena de atletas que foram formados no clube e conseguiram, né, se tornar um atleta de nível mundial dentro do próprio clube. Isso é muito difícil no Brasil, talvez são raríssimos os atletas que conseguiram fazer isso. Então o Brandon está aqui desde 2005, coincidentemente eu fui o primeiro treinador dele, né? Eu que tive o primeiro contato com ele quando ele veio para cá em 2005 fazer um teste na escola de natação ainda, onde eu era, né, estagiário, auxiliar técnico, e ele, né, depois de muitos anos aqui dentro, conseguiu se tornar uma referência para essa molecada, né, para os atletas jovens que a gente tem aqui dentro do clube. Ele passou um ano e meio agora, mais ou menos, nos Estados Unidos, buscando também até treinamentos e motivações a mais para que ele pudesse aí dar essa respirada nesse pós-Olimpíadas do Rio.
E aí agora a semana passada ele retornou ao Brasil, né, e vai fazer a preparação dele toda até Tóquio 2020 aqui no clube. Então isso para nós fortalece muito e também mostra, né, a qualidade do trabalho que vem sendo realizado. É claro que hoje a gente não tem grandes estrelas, né, da natação. O Brandon hoje assim, o nosso principal atleta, é uma referência, e até por isso que ele esteve no Pan Pacífico, agora que foi realizado em agosto. É um atleta com certeza que vai estar aí na disputa por vagas no Pan-Americano de 2019, mas ele sabe também que o grande objetivo dele está em Tóquio 2020, né? E é para isso também que nós estamos trabalhando. E vem uma geração jovem também aí muito forte, que a gente já no próximo ano já quer tentar colocar alguns atletas dentro da seleção absoluta. Ainda falando sobre o Brandon, ele tem como principais provas os 1.500 e os 400 medley. E também nada aos 400, que ele já teve inclusive o recorde sul-americano, que depois foi quebrado. Para os 400 medley, o índice já foi divulgado, só começa a valer, as marcas só começam a valer a partir do ano que vem, né, a partir de 2019, mas no 400 medley ele já alcançou essa marca em outras oportunidades. E nos 1.500, a gente viu que os índices para essa Olimpíada, eles estreitaram um pouco mais, né? 14º da eliminatória e antes era o 16º, quer dizer, deu uma apertadinha, né? O que você projeta para o Brandon para 2020? Hoje, né, até mesmo agora, pós-Olimpíadas de 2016, já houve uma mudança no programa de treinamento dele, e hoje o foco dele total é nos 400 metros. É essa prova que a gente acredita que ele realmente vai brigar pela final olímpica e até mesmo por uma medalha olímpica. Então, o 400 medley é o foco principal. Por quê, João? Porque hoje a natação ela é muito específica. E para você treinar para várias provas é muito difícil. E são provas bem diferentes. O 1.500 do 400 medley são provas que exigem treinamentos diferentes. E no nível que ele está, não dá mais para ele ir para um Pan-Americano, para uma Olimpíada, para participar. O objetivo dele agora é outro. E até porque, né, 1.500 é uma prova muito desgastante, né? Então você Exatamente. não pode, como os 400 medley também, uma prova que dos 4 estilos, 400 metros, então quer dizer, de repente são duas provas, é diferente você nadar 50 metros, 100 metros, lógico, exige uma explosão muito grande, mas a medida é muito maior quando você tem duas provas dessas, né? Então, praticamente, os 1.500 vai ser só mais como recreação. O 1.500, na verdade, ele irá nadar se houver, né, alguma possibilidade que não atrapalhe os 400 metros. Mas isso, assim, acredito que vai ser muito difícil de acontecer, até porque também o Brandon é um atleta muito exigente. Então, ele não vai querer nadar para participar, né? Então, eu acredito que ele vai focar muito, sim, nos 400 medley, né? E é isso que nós já estamos trabalhando. Mesmo os 200 medley é uma prova já que exige mais explosão, e para ele é uma prova difícil dele conseguir nadar, porque ele é muito mais resistente, né? Muito mais para 400 do que para 200. E claro que eu acredito que o 400 livre pode ser uma prova que ele ainda possa evoluir muito, já foi recordista sul-americano, mas eu acredito que com o tempo, né, os 1.500 ele vai ficar cada vez mais distante do menu dele, vamos dizer assim. Pelo grau de até exigência. mesmo nos campeonatos nacionais ele já nem nada mais as provas de 800 e 1.500. Justamente por essa hoje especificidade do treinamento que ele executa. E aquilo que a gente falou, hoje em dia não é mais igual a alguns anos atrás, onde você tinha nadadores que nadavam de 50 a 200 metros ou de 200 a 1.500. Hoje, os atletas praticamente são especialistas em uma única prova, né? Então, às vezes, o nadador de 50 metros já nem nada mais o 100, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Cielo nesses últimos anos, né? Porque a especificidade do treinamento é diferente. Então, é nisso também que a gente acredita, e foi em cima disso que nós fomos fazendo alguns ajustes. E hoje o foco dele está no 400 metros. E antes que alguém pergunte, mas o Michael Phelps nada várias provas, aí é outra história, aí é Pelé da natação, não tem jeito, aí é fora da curva, não tem como, aí não tem como, né? Porque muita gente vai falar, mas pô, tem o Michael Phelps nada, um ou outro, mas aí são aqueles tops demais, né? Demais da conta, né? Agora, Paulo, você falou então em renovação, revelações, a gente tem acompanhado os últimos eventos e até na última competição, a gente viu que duas atletas
do Corinthians. A Duda Sumida e a Bruna Leme tiveram bons resultados e são ainda juvenis, né? Essas estão naquele quadro que você falou de renovação e de esperança? Sim, sem dúvida. As duas atletas são Júnior 1, da categoria Júnior 1, primeiro ano de Júnior, né? E já as duas atletas foram medalhistas nos campeonatos brasileiros absolutos esse ano. Sem dúvida nenhuma, são duas atletas que vão estar na briga aí por uma vaga no Pan-Americano de 2019. A Duda, né, não treina aqui dentro do clube, treina em Marília com o pai, né? Mas vem tendo um ano fantástico. E a Bruna é mais uma atleta que foi realmente se iniciou aqui em Guarulhos numa academia, mas que logo na categoria infantil veio para o clube e é mais, né, uma realidade de atleta que foi trabalhado aqui nas categorias de base e que vem se concretizando como uma das melhores atletas do país. E além das duas atletas, a gente tem outros atletas também já com uma idade um pouco mais velhos, mas também 2, 3 anos, né, 19, 20 anos, que ainda são novos, né? Então você tem o próprio irmão do Brando, que é o Bruce Almeida, foi terceiro colocado no 800 livre no Maria Lenk. Você tem o Arthur Pedroso, que hoje está entre os 3 melhores atletas de 200 peito. E o Cauê Carvalho, que também o ano passado foi vice-campeão do Open e esse ano terceiro colocado no Maria Lenk também, campeão nos Jogos Odessur. Você tem alguns atletas que estão hoje top 3 do Brasil e esses atletas que hoje são top 3 ou até top 5, dependendo das provas, são atletas que brigam já diretamente por essa vaga no Pan-Americano de 2019, onde a seletiva vai ser o Maria Lenk do próximo ano. Agora, Paulo, você é técnico do Corinthians, mas claro, esteve na seleção em várias oportunidades e existe um intercâmbio muito grande, uma conversa muito grande de vocês treinadores. Em 2016, eu não vou dizer que a gente teve uma participação decepcionante da natação, porque eu não gosto muito dessa palavra, passa por muitos detalhes, né? Mas teve uma participação aquém do esperado. Nos Jogos Olímpicos a gente teve uma medalha que foi de maratonas aquáticas, que já era aguardada porque a Poliana e a Ana Marcela já vinham arrebentando no decorrer dos últimos anos, né? O que a gente pode esperar para Tóquio? A gente já viu uma renovação também, muita gente boa aparecendo, o revezamento 4x100 tem conseguido grandes resultados, tem muita gente que está batendo marcas excepcionais. O que você pode falar nesse momento? Ainda é cedo, mas o que você projeta? Olha, o projeto, isso já aconteceu agora no Pan Pacífico, houve uma renovação muito grande da natação, a equipe teve uma queda enorme na média de idade em relação ao Campeonato Mundial, por exemplo, de Budapeste, que foi em 2017. Então essa renovação ela já aconteceu e eu acredito que até 2020 essa renovação vai ser mais intensa ainda, né? A gente tem um grupo de atletas jovens com excelente nível. Um exemplo, né, muito forte é os resultados que foram obtidos nos Jogos Olímpicos da Juventude agora na Argentina. Então o Brasil teve uma conquista de várias medalhas, né, principalmente nas provas de revezamento. Não teve nenhuma medalha em provas individuais, mas houveram medalhas em provas de revezamento. Então isso mostra a qualidade, né, da natação brasileira. Mas eu acho que ainda a gente precisa, sem dúvida, dar um salto a mais, principalmente em algumas provas. O Brasil tem uma tradição muito grande na prova de 50 livre, de 100 livre. Então, sem dúvida nenhuma, essas duas provas o Brasil vai estar na briga por medalha. O revezamento é uma realidade. Então, o Brasil não é que ele vai brigar por uma medalha. Hoje ele é um dos favoritos para ganhar, inclusive a medalha de ouro. E tem 5 ou 6 atletas. Isso é importante porque aumenta a competitividade interna até. E é importante porque se alguém tiver um problema naquele momento, você tem 1 ou 2 para poder pegar também e completar o time, né? Exatamente. Mas a gente tem muitos atletas também que podem estar chegando muito forte. Então, você tem o Brandon, que é um atleta que vem se mantendo aí top 8, top 10 do mundo. A própria Etienne mesmo, que é uma atleta que nada os 50 costas, mas que agora, eu acredito que para os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos ela vai ter um foco grande para o 100 e é um grande talento que nós temos aí na natação feminina. Então a gente tem atletas novos, mas eu acredito que assim, a gente ainda, para pensar em medalha, eu acho que a gente ainda tem que caminhar um pouco mais. Eu acredito que a nossa realidade hoje seria aumentar o número de finais e semifinais. Eu acho que nas provas individuais hoje o grande objetivo do Brasil seria esse, aumentar o número de finais e semifinais. Sem dúvida nenhuma o Brasil pode fazer a melhor campanha em número de finais e semifinais da história em 2020. E aí você entrando nas finais,
você está aberto também a brigar pelas medalhas. Mas eu acho que hoje o nosso foco é muito grande de ter o máximo de atletas possível dentro desse top 8, primeiro no Mundial no próximo ano e, consequentemente, em 2020 nos Jogos Olímpicos. Quando a gente fala em revezamento, tem o 4 por 100 livre que arrebentou, que é um dos favoritos da medalha e até pode brigar por medalha de ouro se continuar com essas marcas, esses 5 ou 6 nadadores, né? E no medley a gente continua tendo um probleminha com o nado borboleta. Eu acho que, na verdade, no medley, o Brasil tem excelentes atletas no nado de costas e nado borboleta, mas eu acho que a nível mundial a gente ainda está um pouco abaixo dos demais países. Tanto no costas como no borboleta, eu acredito que a gente precisaria dar um salto de resultado. Na prova de costas, a gente tem um atleta que vem há muitos anos, o Guilherme Guido, né, que é campeão aí há muitos anos. E o peito também a gente já teve atletas que fizeram a história, Felipe França, o Felipe Lima. Exatamente, o João agora, que foi medalha no Pan Pacífico. Então, no nado de peito a gente tem várias opções de altíssimo nível. No nado de costas, tem o Guilherme Guido, que é um atleta que eu acredito muito que vai estar nesse próximo ciclo também, mesmo já tendo aí mais de 30 anos. Mas é um atleta que até ele perdeu a prova de 100 costas no último Maria Lenk, mas é um atleta que agora no fim que eu nadou para suas melhores marcas. Então você vê que é um atleta... Você falou tanto de idade, né? O Nicolas Santos outro dia com 38 anos bateu a marca mundial. Exatamente, foi recordista mundial com 38 anos. Então a gente vê que hoje a natação ela tem uma longevidade muito maior do que anos atrás. E no nado de borboleta, a gente tinha o Henrique Martins aí vindo numa ascensão muito grande, mas a gente tem bons atletas, principalmente o Vinícius Lanza, que é um atleta também novo e que eu acredito que possa chegar nesse alto nível aí para que o revezamento medley fique mais competitivo. Hoje, sem dúvida, o revezamento briga para entrar numa final. Mas, sem dúvida nenhuma, tendo essa evolução no nado de costas e borboleta, a gente vai estar numa disputa real por medalha. Só para finalizar, Paulo, a gente durante muitos anos teve um predomínio muito grande da natação masculina. A natação feminina não tinha grandes talentos, à exceção de um ou outro atleta que sobressaía, Joana Maranhão. E agora apareceu o Etienne, apareceram outras atletas, Larissa, que tem conseguido algumas marcas legais. Dá para esperar para quando a natação feminina chegar ou encostar um pouquinho mais na masculina? Eu acho que é um processo a longo prazo, né? São vários os fatores que envolvem, né, o porquê da natação feminina às vezes não ter os mesmos resultados que a natação masculina. Até mesmo há 3 semanas atrás nós fizemos uma clínica aqui dentro do Corinthians, né, uma troca de experiências, na verdade a gente chama de clínica, mas é uma troca de experiências com vários profissionais só focado na natação feminina, porque sem dúvida é algo que a gente vê que a gente tem ainda muito que melhorar, né? As meninas hoje elas não têm os mesmos resultados a nível mundial que os atletas masculinos, né? E a gente sabe disso, tem consciência, vem alguns resultados aparecendo, mas ainda está muito longe da gente pensar, por exemplo, uma atleta feminina ser medalha numa Olimpíada. Hoje a gente não tem ainda essa realidade, pode ser que daqui 2 anos isso mude, mas eu acho que é uma somatória de fatores, desde a parte cultural até da questão feminina, até na parte, né, de biotipos, né? As nadadoras brasileiras, elas são às vezes algumas, não todas, mas talvez a gente tenha poucos talentos com biotipo, né, realmente que sejam diferenciados, e a nível mundial é muito diferente, né? E aí essa questão da genética influencia muito, né? Porque você vê assim no Brasil muitos homens na natação com altura, envergadura diferenciados. O próprio Brandon, ele tem uma envergadura excepcional. Excepcional, né? Exatamente. E você vê que na natação feminina isso às vezes não acontece. Você vê às vezes as atletas são menores, né, com envergaduras menores, não são tão fortes. Tem que correr muito atrás, né? Que nem, por exemplo, o Léo de Deus, né? O Léo, a gente sempre fala com ele sempre falava que ele tinha que correr atrás, porque ele não é muito alto, e ele tinha que, uma abraçada de um nadador mais alto, ele tinha que dar uma abraçada e meia, então ele tinha que ter velocidade, mais explosão, então é bem isso, né? Exatamente. E o Léo é uma realidade, que assim, você talvez não tenha o tamanho, você precisa compensar em outros pontos, né? E você vê que ele nada de igual para igual com atletas de altíssimo nível, né? Ele é um atleta hoje que está entre os, né, top 8 do mundo, assim, um atleta que vem se destacando também já com uma idade
né, elevado no sentido assim, até pela prova que ele nada, que são 200 borboleta, prova que exige muito, mas é um atleta que ele consegue compensar a falta de tamanho, vamos dizer assim, com a raça, com a determinação, com, né, qualidades aí de fundamentos, de detalhes de virada, de saída, de submerso, e ele consegue nadar de igual para igual, como tivesse o mesmo tamanho aí dos grandes nadadores. Bom, o Paulo, a gente conversou então com o Paulo Augusto Prado da Silva, o técnico do Corinthians em natação, e eu sempre faço essa pergunta, só que claro, no teu caso é um pouco diferente, porque você tem só 33 anos, muitas vezes eu já converso com pessoas que já tiveram uma carreira que foi bem sucedida, que já estão praticamente encerrando, muita gente já parou e tal, mas eu também vou fazer pergunta para você, voltando no tempo, naquela hora de decidir nadar ou ser técnico, valeu a pena? Valeu muito a pena. E continua valendo, né? É isso mesmo que às vezes eu volto realmente o filme aí desses últimos 15 anos, né? Que é onde realmente eu tô dentro dessa carreira como treinador de natação, e eu falo, poxa, eu ainda sou muito novo e já conquistei muitas coisas, né? Isso é muito bacana, gera uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo também gera, né, você buscar algo a mais, então é isso que eu busco diariamente. Eu não costumo comemorar muitos títulos, né? Então às vezes depois de levantar o troféu ali eu já estou pensando na próxima conquista. Meu sonho ainda continua sendo o sonho realmente de ser um treinador olímpico, e eu acho que eu ainda tenho, né, uma grande caminhada aí pela frente, mas valeu muito a pena, vale muito a pena diariamente estar nesse ambiente, nesse clube aqui que é maravilhoso, que me deu muitas oportunidades como atleta, na minha carreira como atleta e posteriormente na minha carreira profissional, né? Eu até brinco assim, eu vivo talvez mais aqui dentro do clube do que na minha casa, já passei mais tempo, eu tô aqui dentro do Corinthians do que eu fiquei em Minas, então eu tô aqui há 15 anos e em Minas eu vivi 14. Então é uma história longa aqui dentro do clube, e o que eu realmente desejo é fazer que essa natação corintiana se torne cada vez mais forte, continue sendo uma referência, porque a gente tem uma grande potência aqui, né, a gente trabalha muito sério, de uma forma muito prazerosa, e a natação do Corinthians é uma potência nacional, ela consegue realizar aí feitos muito expressivos, e aquilo que eu falei, né, no meio da entrevista, dentro de um clube de futebol. A gente vê que isso não é fácil, precisa sim, né, o presidente, a diretoria querer fazer isso acontecer, porque a gente vê exemplos aí de clubes de futebol que já tiveram excelentes equipes de natação e que isso praticamente acabou e agora estão tentando retomar, e o Corinthians não, ele vem se mantendo aí dentro de uma consistência de resultados, de estrutura, que é realmente muito expressivo, e isso precisa ser muito reconhecido e valorizado. Então, ok, Paulo, muito obrigado pela sua participação e boa sorte na sequência de trabalho aqui no Corinthians, em seleções, que você continue tendo um futuro realmente muito legal, como foi até agora a sua carreira na natação. Obrigado, João, obrigado ao pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo, e pode ter certeza que nós vamos trabalhar duro para essa natação brasileira aí ter grandes resultados aí, tanto nos próximos Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, e a nação corintiana pode ter certeza que nós vamos representar muito bem esse timão aqui que realmente produz grandes campeões dentro e fora das piscinas. Muito bem, nós conversamos então com o Paulo Augusto Prado da Silva, treinador de natação do Corinthians, uma das forças da natação do Brasil, levando um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais de sua história e também da natação brasileira, neste espaço do nosso terceiro tempo, do nosso querido Milton Neves. Até a próxima, hein?